Falou a quem? Dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Amém? Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é bastante conhecida. Quando Deus ali abriu o Mar Vermelho, e até teve uma novela em relação a isso. Teve gente que perdeu o culto para não perder a cena. Como é que ia abrir o mar? Como é que ia fazer aquela... O que eles iam fazer para abrir o mar? Ia ver como é que era. O fato é que não foi fictício, foi real. Deus abriu o mar. Deus é um Deus de promessas. E Deus estava falando desde o início sobre isso. Eu digo: meu Deus, que bênção. Sinal que o Espírito Santo é quem está conduzindo tudo. Deus tem uma promessa que disse para Moisés que ele iria levar o povo à terra prometida. E ele fala com Moisés no capítulo 14, no versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés. A maneira de Deus trabalhar não mudou. Ele continua escolhendo pessoas, escolhendo povo. Cada um ele atribui algo para fazer. Ele continua levantando líderes e dando a missão: tu vai conduzir o meu povo rumo à terra prometida. Qual é, pastor? A Nova Jerusalém. É para lá que eu tenho que lutar para caminhar e conduzir a igreja que o Senhor tem colocado nas minhas mãos e vai continuar colocando. Porque Deus nos chamou para que a gente venha crescer. Deus nos chamou para que a gente venha saquear o inferno. Deus nos chamou para que a gente ganhe mais e mais almas. E assim será pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Ele dá uma promessa, ele fala: olha, ô Moisés, fala para o povo que voltem e dê um lugar para eles acamparem. E ele diz assim: o faraó vai olhar a situação e vai dizer: pronto, estão perdidos, não sabem mais o que fazer, não sabem para onde ir, o deserto os encerrou. Deus sabia exatamente como que Faraó iria pensar. Ele sabe exatamente como o inimigo das nossas almas age. Nós que não sabemos. Nós temos dificuldade de reconhecer quando é o inimigo agindo, porque nós conhecemos pouco. Nós temos pouca intimidade com o Senhor, às vezes, para entender e ouvir o Espírito Santo dizendo algo para nós, nos alertando. Quando ele fala: olha, Moisés, faz dessa maneira, e o faraó vai pensar que vocês estão perdidos. E quanta gente está exatamente dessa maneira, sentindo-se nesse momento: eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei para que lado ir, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais a quem buscar. Na nossa mente, muitas das vezes, o inimigo coloca exatamente o que ele colocou na mente de Faraó. A pessoa está numa situação, irmão Maronaldo, que ela olha para tudo que é nada, ela diz: eu não sei o que fazer, eu confesso que eu estou zonzo, eu confesso que eu estou confuso, que eu não sei mais o que fazer. Eu quero dizer para você que Deus tem a saída para a tua vida. Ele tem exatamente o plano, exatamente a estratégia, exatamente o poder para fazer o que for preciso para tirar você da tua situação. Ele tem poder para entrar dentro da nossa casa, na mente dos nossos filhos, dos nossos irmãos, e Ele tem poder para mudar o que for preciso mudar. Faraó vai pensar: estão perdidos.
e eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele vai voltar a perseguir vocês. Tudo estava no controle do Senhor. E você acha que ele perdeu o controle justo da tua vida? Ele só não vai estar no controle da tua vida se tu não deixar. Porque se tu entregar a tua vida ao Senhor, Ele vai controlar todas as coisas. Nada vai fugir do controle da mão dele. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Nada foge dos olhos do Senhor. Olha só, versículo de número 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. É exatamente isso que o inimigo luta contra eu e você. Um dia nós estávamos lá no mundo, agora nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor. E o inimigo está dizendo exatamente o que Faraó disse: por que é que eu deixei eles irem para o Senhor agora? Porque antes nós servíamos a Satanás, antes nós servíamos ao mundo, agora nós servimos a Deus. O inimigo pode estar dizendo para pessoas aqui: tu vai voltar para me servir. Pode dizer bem alto: eu não sirvo mais ninguém a não ser ao meu Deus. Você precisa declarar isso na tua vida e acreditar nisso. Eu não sirvo a mais ninguém a não ser o meu Deus, aquele que criou todas as coisas. É uma simbologia do que Deus faz conosco. O que aconteceu aqui. Deus trouxe o povo, libertou o povo, e o inimigo disse: por que é que eu deixei ir? Agora não me serve mais, eu preciso trazer de volta, para que voltem a mim servir. Quantas pessoas, irmão Maranaldo, têm decidido em seu coração: eu vou sair da igreja, motivos variados, só esquecem de uma coisa: foram libertos, agora estão voltando para a escravidão. Não, mas eu não preciso ir na igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Ei, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, então a minha fé vai minguar, e eu vou deixar de crer nas promessas de Deus na minha vida. Sara ouviu a promessa e riu, porque ela disse: eu sou velha, poderei gerar eu com a minha idade? E aí logo em seguida o Senhor diz: existe por acaso alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não existe, Lucibele. Não há nada impossível para Deus, nada. Lázaro estava morto, bastou uma palavra do Senhor dizendo: Lázaro, vem para fora. A filha do Jairo da sinagoga, a menina morreu. Jesus olhou para o Jairo e disse: fala nada não, somente crê. Porque o povo chegou e disse para Jairo: a tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Jesus olhou para ele e disse assim: Jairo, somente crê. E Deus está dizendo a mesma coisa para pessoas hoje. E Ele liberou uma palavra. Você já tem uma promessa. Eu já tenho uma promessa. Por que é que nós mendigamos algo que Deus já nos deu? Não é pela promessa que nós temos que lutar, é pela nossa fé para que ela se cumpra. Porque Ele já liberou, Ele já liberou. O problema, irmão Danilo, é que a nossa fé não alcança. Eu vou voltar aqui daqui a um ano e tu vai estar grávida. Não, não pode, eu não tenho mais os costumes das mulheres, eu estou muito velha. Por que eu não pego aquilo que sai da parte do Senhor? Nós vamos entender em que contexto está isso. Vamos para o versículo 6? Aleluia. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu... E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta
Deus tirou o povo de Israel do meio do Egito. E Deus falava pela boca do presbítero aqui, dizendo: ei, não é do teu jeito, se for fácil, Deus não vai fazer. Pela boca da irmã Fran, dizendo que, cara, o que é difícil, isso Deus vai declarar e vai fazer. O que está impossível para mim, o que está impossível para você, é exatamente aí que Deus quer trabalhar. Porque aí você vai dizer: não tinha como acontecer. E você vai dizer: foi Deus. Foi Deus. Você vai dar glória àquele que realmente é digno de toda a glória. Ele disse: aprontou todos os carros, seguiu ao povo, mas o povo de Israel tinha sido tirado com alta mão, com mão poderosa. E no versículo 9 diz: e os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-os acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Quando eles se depararam numa situação onde não tinha mais o que fazer. E a igreja é assim, irmão Danilo. Nós devíamos, sabe o testemunho que tu deu, irmão, por aqui em cima? Desse casal que foi na tua casa e dizia: olha, posso orar, eu estou na tua casa, mas eu posso orar pelo alimento? Abençoava o alimento, daqui a pouco dizia: eu preciso retirar um pouquinho que eu vou orar. A família que estava recebendo não era cristã, não estava entendendo nada daquilo ali, ou pelo menos não conhecia tudo isso. Mas quando o povo, aquele casalzinho, foi embora, deixou para eles um legado. O casal olhou um pouco e disse assim: agora, a gente continua orando pelo alimento ou não? Eles plantaram a semente dele. Será que nós deixamos essa semente? Será que nós conseguimos deixar? Eles foram, mas o rastro ficou. Será que nós conseguimos deixar esse rastro? Será que na casa que nós entramos as pessoas ficam olhando e quando a gente sai elas dizem assim: isso que ele fez, isso que ela fez aqui dentro agora, que interessante, né? A gente pode começar a praticar isso aí. Foi esse o desejo que o casal deixou na família. Por que aquele homem saía para orar? Por que aquele homem orava pela comida que estava sobre a mesa? Eles não faziam aquilo. Aí vem alguém visitá-los e começa a colocar em prática. Eu imagino que com toda a educação, porque o cristão é educado, eles deviam de perguntar: a gente pode orar pela comida? A gente pode abençoar? Aí daqui a pouco, no meio de uma conversa, tem o horário de oração dele com Deus, e ele disse: só um pouquinho, eu preciso retirar um pouquinho que eu vou orar. Quando saíram dali, deixaram um rastro. Deus nos chamou para fazer a mesma coisa. Este povo, quando saiu de Israel, foi levado por Deus, foi arrancado dali por Deus com sinais, com prodígios que a gente sabe, as pragas que Deus levou lá. Mas o que o povo de lá queria? Os escravos. O mundo continua querendo eu e você, só que ele não quer para te honrar. Deus quer para te honrar. O inimigo quer você para escravizar você. Deus quer para libertar você. Deus quer para honrar você. Deus quer para transformar a tua vida. Deus não quer que você viva mais mendigando. Chega de mendigar. Aquele povo comia o que sobrava. Só que Jesus arrancou, o Senhor Deus arrancou eles de lá, para que eles fossem para uma terra que emanava leite e mel, onde um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Eles estavam acostumados a comer somente o que sobrava. Mas o Senhor disse: eu tenho o melhor para a tua vida. E Deus está dizendo para pessoas aqui: queres voltar para o mundo para quê? Ele vai te escravizar. Eu quero te libertar e eu quero te honrar ainda. A igreja do Senhor não foi chamada para ser escravizada por Satanás. Você e eu já conhecemos a palavra. Até quando nós vamos viver como mendigos? Eu costumo dizer mendigos espirituais, pedindo algo que Deus já deu. Não preciso pedir, Ele já deu. Eu só preciso fazer com que a minha fé alcance e receba. O Senhor levou sobre si todos os males, doenças e enfermidades, e pelas suas chagas nós fomos sarados. A palavra de Deus diz isso. Temos testemunhos, né?
Vamos contar esses testemunhos aí. Posicionamento. O teu marido contou do irmão Giovanni. Ele contou quando ele pegou quinta-feira agora. Ele contou do dia que ele comprou os remédios. Deu esse testemunho pro Wallace. Uma enfermidade, a criança ia ter que tomar segundo o decreto médico, ia ter que usar um medicamento a vida toda. E ele foi na farmácia e comprou os remédios. E não era barato. Só que quando ele está chegando em casa, o Espírito Santo falou com ele: espera aí, o pastor disse que o Senhor levou sobre si todos os males, todas as doenças, todas as enfermidades, e que nós somos sarados. Espera aí. Abriu os remédios e botou tudo fora. Chegou em casa com a mulher dele, cadê os remédios? Botei fora. Como outras pontos aí para comprar? Sim, mas a palavra diz que o Senhor levou sobre ele. O nosso filho não vai tomar remédio, ele está curado. Em nome de Jesus, ele não vai tomar remédio a vida toda, porque Jesus Cristo nos chamou não para ser escravo, para ser curado, para ser liberto. Ele vai ser curado, ele já está curado. Ele toma remédio? Tomou remédio? Não precisa. Eu não estou dizendo que não há casos que vai precisar, amém? Não é isso que eu estou dizendo. Só que tem casos em que são espirituais e a gente não toma posse. Deus já decretou, irmão Ronaldo, a gente não recebe. E a gente fica mendicando. Então nós não somos mendigos espirituais. Porque mendiga quem não é filho. Quem é filho não precisa mendigar, tem uma herança para receber. Aleluia. Versículo de número 10, não 11. E disseram a Moisés: olha o povo sempre com mais fé, né? Porventura não haveria sepulcros no Egito? E aí tu resolveu, estou trocando aqui, tá bom? Não está escrito assim, mas para você entender. Disseram mais ou menos para Moisés da seguinte maneira: escuta, Moisés, porventura não tinha espaço suficiente? Não tinha sepulcro suficiente para nos enterrar todos lá? Aí tu nos trouxe para o deserto que é amplo, para que eles nos matem e nos enterrem todos aqui. O povo duvidando. O povo duvidando da promessa que Deus tinha dado. Será que o povo não entendeu o que Deus tinha feito, tirando eles do Egito, da maneira que tinha tirado? Com pragas, com mortandade, com rã, com piolho, com trocentas coisas. Será que o povo 7 dias depois tinha esquecido de tudo aquilo? Você está ouvindo uma palavra poderosa da parte de Deus? O Senhor está falando com pessoas aqui: não te chamei para ser escravo, te chamei para ser livre. Não te chamei para ser mendigo, te chamei para que tu sejas honrado. Só que acontece, a pessoa sai daqui, meu irmão, e vai para casa. E aí daqui a pouco começa a debater dentro de casa: ah, mas eu olho para isso, não dá, eu olho para aquilo, não dá, eu olho para não sei o quê. Não era para mim a promessa, não recebe. Eu vou para casa não como alguém derrotado, eu vou para casa como alguém vitorioso. Por quê? Porque o meu Senhor, Ele já pagou o preço. Eu não sou mendigo, porque eu sirvo um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele é meu Pai. Se Ele é meu Pai, eu não tenho que mendigar. O povo sai do Egito, é arrancado por poder de Deus, se encontra numa situação e ele blasfema contra Deus, ele murmura contra Deus, melhor dizer, falando com Moisés. Agora olha só, no versículo 12, perdão. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mas a palavra era outra: eu vou levar vocês, eu vou conduzir vocês a uma terra prometida, esta terra mana leite e mel. Se o Senhor tinha dito isso para eles, por que é que eles foram duvidar? Por que é que eles foram acreditar que eles iriam morrer? Eles não conheciam o Deus que eu e você servimos. Sabe por quê? Porque se eles conhecessem o Senhor, nem da morte eles tinham medo. Porque a palavra do Senhor está escrito assim, ó: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eles não acreditaram. Eles murmuraram contra o Senhor. Eles reclamaram contra Moisés.
Ei, você é a igreja do Senhor, não murmura, não reclama, te posiciona em Cristo Jesus. Sabe, foi falado posicionamento, eu não estava aqui na quinta-feira, mas eu estou podendo. Deus usou a vida do vaso. Não adianta eu ter posição se eu não me posiciono, querido. Ah, é pastor, mas não tem posicionamento de pastor, apenas ocupa a posição de pastor. Mas não prega, não exorta, não visita, não ora, não faz nada, não lê a Bíblia, não tem compromisso com nada. Tem a posição de pastor, mas não se posiciona como? E eu já disse isso para vocês em outras palavras esses tempos. Que não adianta eu ter o cargo, o título de pai, e eu não criei meu filho. A outra pessoa que o criou, Deus vai honrar aquela que o criou, porque eu recebi um cargo e eu não exerci. O Senhor está falando aqui o seguinte: ei, vai murmurar ou vai exercer o que Deus colocou para você? Vai reclamar do que não está dando certo ou vai começar a dizer, é uma fase, toda tempestade ela vem para o meu Deus ser glorificado no meio dela. Toda tempestade vem, Deus quando disse, Jesus quando falou para os discípulos, ei, vamos para o outro lado, no meio tinha uma tempestade, ele não falou da tempestade, e os discípulos começaram ali, Senhor, nós vamos morrer. O que Jesus disse? Vamos para o outro lado. Jesus não disse, vamos para o meio do mar morrer afogado, não foi isso que ele disse. Você tem uma promessa de Deus e vai se cumprir na tua vida. Às vezes a gente sente os gauchão aqui, né? O soco do balde. Às vezes a pancada é forte. Mas Deus sempre vai mandar alguém que vai botar um braço do teu lado e vai dizer, bora lá. Tu esqueceu da promessa de Deus na tua vida? Não. Então vamos. Porque Deus chamou para seguir, para marchar. Olha só. Vê comigo aí, versículo de número. Moisés, porém, disse ao... Oh glória. Ouve. Empresta o teu ouvido, a tua mente e o teu coração. Por quê? Porque tu vai ouvir, tu vai raciocinar e vais guardar, tá bom? Não temais, está te dizendo o Senhor nessa noite. Estejam quietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Faraó tinha decretado que todo menino que nascesse era para matar, era para acabar com a vida. Ele tinha dado um decreto sobre todo o povo de Israel. Só que ele esqueceu que o povo de Israel tem um Deus. O inimigo pode declarar coisas, decretar coisas sobre a tua vida. Ele pode esquecer que tu tens um Deus. Mas duas coisas, Deus não esquece de ti. Porque a Bíblia diz que uma mãe pode esquecer do filho, mas ele não. Ele não esquece. Qual é a segunda coisa, pastor? Eu e você também não podemos esquecer do nosso Deus. O decreto de Satanás, o decreto do faraó era mata as crianças, mata todos os meninos. Moisés era para ter morrido afogado, né? Só que Moisés estava debaixo da mão de Deus e nós vamos ver quem é que vai morrer afogado no final da história. Este povo se sentiu encurralado, cercado. E ele murmurou contra Deus. Eu pergunto para você, quando você se encontra sem saída, quando tu olha para tudo que é lado e não vê saída, o que tu tens feito? Qual tem sido a tua posição? O que tu tens dito ao Senhor? Quando não tem mais saída, quando tu olha para tudo quanto é lado, tu diz, não tenho o que fazer, eu não posso fazer mais nada. Qual tem sido a tua atitude diante dessa situação? Olha o povo de Israel. Olha o povo de Israel. O mar, ele representava ali o fim, uma impossibilidade humana. E por que Deus usou o mar? Vocês já viram, né?
O homem consegue fazer caminhos, estradas nas montanhas. Quando não dá para passar por cima, ele consegue fazer um túnel e passa por dentro. O homem consegue abrir caminho no meio da selva, no meio da terra, no meio da areia, mas o homem não consegue abrir o mar. O homem não consegue abrir o mar. O que o senhor está dizendo, querendo dizer, pastor? Deus vai te colocar em situações que tu vai ser obrigado a dizer, cara, não tem como, só Deus pode agora. De repente Deus vai te colocar até colocou, de repente você está aqui hoje dizendo assim, pastor, eu estou vendo o mar na minha frente e os egípcios nas minhas costas, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr, eu já tentei de tudo e eu não tenho para onde sair. É exatamente agora que Deus vai se manifestar na tua vida. É exatamente agora que Deus vai se manifestar na tua vida, para que tu entendas que Ele é Deus, o Deus do impossível. O povo não tinha para onde ir, meu irmão. Não tinha mais o que fazer. Fica diante do mar, nas costas dos egípcios, loucos para matar. Só que no versículo capítulo 13, a Bíblia diz que o povo ia caminhando e de dia Deus colocou uma nuvem diante deles, que era a presença de Deus, e que os guiava. E de noite, diante deles, uma coluna de fogo, para que os guiasse e iluminasse o caminho. Ou seja, durante toda a caminhada, Deus estava na frente deles. Durante todo o trajeto, Deus estava à frente, protegendo e guiando. Ok? Versículo de número 15. 14. Beleza. Então vamos ler o 13 para complementar com o 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temam, estejam quietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vocês se calarão. Tem luta, meu irmão, que nós não vamos lutar. Tem lutas que nós não vamos lutar, meu Espírito. De repente você tem lutado com as tuas forças, com os teus braços. Você está enfrentando prova na tua vida e você está enfrentando do teu jeito. De repente um casamento que está à ruína, um trabalho, não sei. E você tem feito de tudo, dando o jeitinho brasileiro. Eu preciso falar, eu preciso fazer, eu preciso agir. E Deus está aqui esperando. Até quando vai ser do teu jeito? Essa luta tu não precisa lutar. Entrega ela para mim e eu luto ela para ti. Deus está falando aqui. Entrega a luta para Ele, o Espírito Santo de Deus. Mas não te intrometas na peleja. O Senhor pelejará por vocês e vocês fiquem quietos, calados. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por quê? Diz aos filhos de Israel que... Aleluia. Teve um momento em que o Senhor disse para Moisés assim: Moisés, para. Você estava clamando a Deus, ele estava orando, ele estava falando com Deus, ele estava orando. Sabe o que o Senhor disse? Moisés, queres que eu pegue o povo no colo e bote para o lado? Até quando tu vais orar, Moisés? É hora de tu agir. A peleja, deixa para mim, mas a caminhada eu tenho que fazer. Deus te ajuda nos estudos, mas não estuda por ti. Deus te ajuda no trabalho, mas não trabalha por ti. Deus abre a porta do emprego, mas não vai trabalhar para ti não. Deus abre a porta da faculdade, mas não estuda por ti. Ele faz coisas para você, mas tem coisas que você vai precisar fazer. Moisés, para de dar desculpa de orar. Para. Porque tem gente que fica: estou aguardando o Senhor, pastor. Estou aguardando o Senhor. Estou aguardando o Senhor. E o Senhor está dizendo: estás aguardando por quê?
Eu já dei a bênção, é tu que não está caminhando no outro dela. Para de clamar, Moisés, e age. O povo deixa para mim. Eu quero te libertar. O povo eu vou cuidar, mas a caminhada eu não vou caminhar por ti não. Marcha. E é lindo de ver. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. A ordem de Deus foi: marchem. Diz para o povo caminhar até o outro lado? Diz para o povo correr até o outro lado? Não. Ele diz: diga ao povo que marche. E esse termo a gente sabe onde é que ele é usado: no exército. Marcha. Por que ele falou isso? Porque a igreja do Senhor, nós somos soldados de Deus aqui nessa terra. Nós não somos turistas em veraneio, não. Nós somos soldados em guerra. Soldados em guerra. O problema é que ultimamente a igreja do Senhor tem sido turista em veraneio, férias, sombra, água fresca e mar. Aí quando a peleja vem, não está preparado para a guerra. Vai apanhar. Vai apanhar. Volta. Versículo de número 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... Olha o que ele estava dizendo: Moisés, diz para o povo que marche, mas tu como líder faz a tua parte. O povo vai marchar, mas tu vas estender a mão, tu vas estender o cajado, e o mar vai respeitar e vai abrir. Imagina o povo marchando e dois paredão de água, um de cada lado. O que tinha ali que eles pudessem olhar e dizer: não, estou vendo um paredão gigante aqui segurando a água? Não tinha nada. Eles olhavam e viam água. Olhavam e viam água. Aqui está sequinho. Aqui tem água paradinha. Aqui tem água paradinha. O que está segurando essa água aí? Você passaria marchando ou passaria na pinha pequena? Vá que Deus resolva tirar a mão do meio dessas águas. Mas o povo obedeceu e marchou. Deus está falando com pessoas aqui: marcha, porque o mar quem vai abrir sou eu para tu passar. E tu pode olhar para o lado e ver a prova é grande, é gigante, mas olha mais para cima, porque quem está controlando a prova está bem mais lá em cima. É bem maior. É bem maior. Levanta a tua mão, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... E eu endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o... Quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel. Ou melhor, o anjo que ia adiante se retirou e ia agora, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs. Quando é para te guiar, ele vai na frente. Quando é para pelejar por ti, ele deixa tu ir, ele fica cuidando do teu inimigo. O que ele está dizendo aqui? Tem momentos que eu vou abrindo caminho para ti, mas tem momentos que eu vou deixar o caminho aberto, tu vai passando, e eu vou pelejando por ti. O inimigo que está te perseguindo, deixa para mim que eu cuido dele. De repente, o irmão Danilo, qual que é o inimigo de algumas pessoas aqui? Os vícios. Pessoas que saíram das drogas, vieram para Jesus, e o inimigo vem vindo no calcanhar, sabe? E o Senhor está dizendo: não, só continua marchando pelo meio do mar, que eu estou passando lá para trás, e eu vou agir onde tu não pode. Eu vou arrancar esses vícios de uma vez por todas da tua vida. O inimigo tem decretos lançados sobre pessoas, mas ele esquece que ele não tem poder sobre você. Você foi comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo comprou eu e você. Ouvi um pastor um dia dizendo: pessoas não têm preço, pessoas têm valor. Em tudo tu bota preço, mas nas pessoas não.
porque elas foram compradas com o valor do sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos ler o versículo 19 de novo. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, mas para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou uma coluna de fogo iluminando o povo de Israel. Atrás da coluna de fogo vinham os egípcios. Para os egípcios era escuridão total. Para o povo de Deus era claridade total. Pastor, o que isso quer dizer? Entenda uma coisa: o caminho que Deus leva você, ninguém vai ocupar. O caminho que Deus tem para a tua vida, ninguém vai ocupá-lo. Sabe o ditado que é do homem o bicho não come? Eu acredito que foram tirados lá do dia dos corvos, lá, sabe? Que levava a comida para Elias. Eu acho que esse ditado tiraram da Bíblia, que é do homem o bicho não come. Os corvos comem carne, mas não a carne que Deus mandou entregar lá para Elias. O que tens para viver, vais viver. O que Deus tem para ti, ninguém vai tirar. Pastor, mas teve gente que tentou passar por aqui e não deu certo. Sim, mas a nuvem que estava guiando eles era escura. A que está te guiando é de luz. Aleluia. O caminho que tu passar vai ser de glória. O inimigo pode tentar te perseguir, para ele vai ser de destruição. O mesmo caminho, a mesma nuvem, que de um lado era luz, para o outro lado era trevas. O inimigo estava no escuro, mas o povo de Deus estava na luz. O caminho do mar era o mesmo, só que o povo de Deus passou em seco. Vamos ler? Versículo número 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Aleluia. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus, e os fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os. Ei, Deus peleja por você. Deus peleja por nós, irmão Danilo, irmã Ana. Deus peleja por nós. Ainda que o inimigo possa por vezes ferir alguém, ferir um dos nossos, ainda assim, Ele está pelejando por nós, Ele está pelejando por você. Essa prova não é para matar ninguém, essa prova é para você ser exaltado diante de Deus, porque quem honra é Ele. Deus falava aqui sobre buscar a glória humana, a honra humana, no início do culto. Mano, se o homem nos honrar, se o homem nos exaltar, o que mais ele pode fazer? Deus, além de te honrar, Ele salva. Mas pastor, e se Deus não me honrar aqui na terra? Não importa, tu tens um caminho para seguir e uma promessa para alcançar: a salvação da tua alma. De que adianta ter de repente aqui coroas, divisas, medalhas, e a coroa que realmente interessa eu não tenho, que é a coroa da vida que está guardada para nós? De que adianta correr atrás de honra humana, meu irmão? De querer botar divisas, títulos, se que o que realmente me interessa está guardado no céu para mim? De que adianta?
Eu não sei porque Deus trouxe para cá, mas amém. Amém. Vamos continuar aqui. No versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Ei, você não veio esta noite neste lugar à toa, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela vai, ela faz o que precisa ser feito, depois ela volta, se for o caso. Mas ela vai fazer o efeito que ela precisa fazer. Quando aqui está falando que o Senhor pelejou por eles, matou todos os egípcios e livrou o povo de Israel, Ele está dizendo para mim e para você hoje, que aquilo que te perseguia, hoje, o Senhor arranca da tua vida. Pastor, mas estou falando de fé. Isso aqui era só para eles, pastor, então amém. Então a Bíblia é só para eles. Não, a palavra de Deus, ela foi deixada escrita para exemplo. É nosso manual de fé e prática. Então o que Deus fez na vida desses homens, também faz na minha, também faz na tua. Mas os filhos de Israel, 29, foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muros à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu essa palavra ontem, e não quis mudar, porque às vezes Ele muda aqui. Eu comecei a ler essa palavra e Deus começou a falar muito forte no meu coração. As coisas não mudaram, porque tudo que está escrito aqui, ainda que seja no âmbito físico, o mar, os cavalos, Faraó, isto aqui vem para o mundo espiritual. E o inimigo não cansa de lançar exércitos tentando parar eu e você. Ele não cansa de lançar exércitos tentando parar a igreja do Senhor. Só que o nosso Deus também não cansa de nos defender. A grande questão, meu irmão, é que às vezes a gente olha para as coisas, olha para a dificuldade e diz: eu preciso fazer alguma coisa. E o Senhor está dizendo: tu não precisa fazer nada, tu só precisa entregar para mim. Só entregar para mim, porque essa peleja eu quero lutar ela por ti. Tu consegue ficar quieto? Será que a gente consegue ficar quieto? No meio da prova, no meio da luta, irmã Larissa, o mar batendo e tu tendo que ficar quieto? Ah, mas eu podia fazer tal coisa. O Senhor está dizendo: não, eu faço, tu só marcha. Irmã, não sei porquê, mas desde o início o Senhor pede para que eu te diga algo. Ele disse: entra contigo mesmo. Marcha, entrega para Ele, só para Ele. Tu já tens feito. Mas algo o Senhor pede para ficar mais claro. Entrega para Ele e só ora. Eu não sei exatamente o que é. Com certeza tu já veio na mente, porque o Espírito Santo é. Só ora. E faça o que, pastor? E fica quieto. Mas eu podia fazer tal coisa, não faço. Não faço. O Senhor está dizendo: deixa para mim.
Senhor está dizendo que algo na tua vida que tu tem lutado, não sei o que é, não sei se trabalho, família, não sei o que é, mas o Senhor manda te dizer exatamente assim, diz para ela: confia, entrega, descansa, fica quieta, porque Ele está cuidando por ti. Essa peleja Ele vai cuidar. Essa peleja que o Espírito Santo botou na tua mente, essa Ele vai cuidar. Pode receber em nome de Jesus, porque Ele vai cuidar. Eu sei que Ele trouxe na tua mente. Eu sei que Ele trouxe na tua mente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Qual é o mar que tem diante de ti? Quem são os que te perseguem? Ele está cuidando de ambas as coisas para você, se você deixar. Você só precisa continuar marchando. Por que eu disse para você que nós não podemos ser mendigos espirituais? Porque em Judas capítulo 1, versículo 3, pastor Judas, que Judas é esse? O Iscariotes? Não. É o meio-irmão de Jesus. Amém? Filho de Maria. Ele escreveu. E no capítulo 1, no versículo 3, ele escreveu assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lá atrás, nos primórdios da igreja, Judas já estava dizendo: ei, eu preciso dizer para vocês, batalhar pela fé que foi dada. Ele não mandou batalhar pelas promessas, ele mandou batalhar pela fé. Exerce a tua fé, porque ela já te foi dada. A questão é o quanto esta fé na minha vida ela é manifesta. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu anotei. Eu quero convidar vocês, quem puder nesse momento, fechar os seus olhos. E eu quero fazer um apelo aqui. Se você quiser e puder, fechar os teus olhos agora. Assim como o povo de Israel, você de repente está diante de um mar de dificuldades. Creia que o Deus que abriu o mar vermelho vai abrir um caminho para você. Levanta as tuas mãos e diz: eu creio. Fica com as mãos erguidas, por favor. Entrega as tuas preocupações e os teus medos a Deus. Assim como os israelitas entregaram seus destinos nas mãos de Deus, entregue a sua vida a Ele. Confie que Ele tem o melhor para você. Diga: eu confio. Eu confio. Não fique parado. A hora de agir é agora. Assim como os israelitas avançaram, avance em direção aos seus sonhos, avance em direção aos seus objetivos. Deus está com você. Aleluia. Deus está com você. Como os egípcios caminharam, caminhe a partir de hoje. Se você estava paralisado, te levanta em marcha. Se você tinha cansado no caminho, ei, renova as tuas forças hoje e começa a marchar de novo, porque a promessa ainda está de pé. O mar vai se abrir, tu vai passar em seco, a vitória vai ser grande que Deus tem para a tua vida. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É para ti, Senhor, recebe como adoração de um povo que te ama. Aleluia. Até aqui, irmãos, falou o Senhor, amém?